A nobre confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nessa passagem da Bíblia, há palavras que têm produzido dolorosas diferenças e divisões entre os cristãos. Homens têm lutado e contendido em torno de sua significação, a ponto de perder de vista todo o amor cristão, não sem conseguir convencer uns aos outros. Faremos um rápido exame dessas palavras controvertidas, passando então para mais lições práticas. O que devemos entender quando lemos essa admirável afirmativa de Jesus: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Será que Pedro, em pessoa, seria o fundamento da igreja que Cristo estava por edificar? Tal interpretação, para dizermos o mínimo, parece extremamente improvável. Dizer que um falível e inseguro filho de Adão se tornaria o alicerce do templo espiritual não confere com a linguagem geral das Sagradas Escrituras. Acima de tudo, não existe razão para o Senhor não ter dito: sobre ti edificarei a minha igreja, se isso fosse o que ele queria dizer, em vez de ter dito sobre esta pedra. Nessa passagem, o verdadeiro sentido da palavra pedra parece ser a verdade do Messiado e da divindade de nosso Senhor que Pedro acabara de reconhecer. É como se Jesus houvesse dito: com toda a razão, foste alcunhado de Pedro, ou pedra, porquanto confessaste aquela verdade poderosa, sobre a qual, como sobre uma rocha, edificarei a minha igreja. Porém, o que devemos compreender quando lemos a promessa que o nosso Senhor faz a Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus? Teriam conferido a Pedro o direito de admitir as almas no céu? Tal ideia é ilógica, porque esse ofício é prerrogativa especial do próprio Jesus Cristo. Apocalipse 1:18. Será então que Pedro deveria ter primazia ou superioridade sobre os demais apóstolos? Não há a menor prova de que tal significado tivesse sido atribuído a essas palavras de Jesus, na época neotestamentária. Nem a prova de que Pedro tivesse qualquer autoridade ou dignidade superior aos demais apóstolos. Parece-nos que o verdadeiro sentido dessa promessa feita por Cristo é que Pedro teria o privilégio especial de abrir, pela primeira vez, a porta da salvação tanto aos judeus como aos gentios. E isso cumpriu-se à risca quando ele anunciou o Evangelho aos judeus no dia de Pentecostes e quando visitou o gentio Cornélio em sua casa. Em cada ocasião, Pedro utilizou as chaves e abriu completamente a porta da fé. E ao que tudo indica, Pedro tinha plena consciência disso, pois afirmou, abre aspas, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem, fecha aspas. Atos 15, 7. Finalmente, o que devemos entender quando lemos: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O apóstolo teria recebido algum poder de perdoar pecados e absolver os pecadores? Tal noção tão somente deprecia o ofício especial de Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Jamais encontramos Pedro ou qualquer outro apóstolo exercendo o poder de perdoar pecados. Eles sempre encaminhavam as pessoas a Cristo para o perdão.
O verdadeiro significado dessa promessa parece ser que Pedro e os demais apóstolos seriam especialmente comissionados para ensinar o caminho da salvação com autoridade. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento declaravam com autoridade quem havia sido curado da lepra, também os apóstolos foram nomeados para declarar e pronunciar com autoridade quem havia sido perdoado de seus pecados. Além disso, eles seriam especialmente inspirados para estabelecer regras e regulamentos para a orientação da igreja. Algumas coisas deviam ser ligadas ou proibidas, enquanto outras deviam ser desligadas ou permitidas. A decisão do Concílio de Jerusalém de que os gentios não precisavam ser circuncidados foi um bom exemplo do exercício desse poder. Atos 15:19. Mas essa foi uma comissão especialmente restrita aos apóstolos. Eles não tiveram sucessores, pois essa tarefa começou e terminou com eles. A respeito dessas palavras controvertidas, já dissemos o suficiente para nossa edificação pessoal. Agora vamos deixá-las para trás, apenas lembrando-nos de que, em qualquer sentido em que essas palavras sejam compreendidas, elas nada têm a ver com a Igreja de Roma. A partir de agora, voltaremos a atenção àqueles pontos que dizem respeito mais diretamente às nossas almas. Em primeiro lugar, vejamos a nobre confissão do apóstolo Pedro. Em resposta à pergunta de Jesus Cristo, quem dizeis que eu sou? Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. À primeira vista, um leitor descuidado nada poderá notar de relevante nessas palavras do apóstolo. Parece extraordinário que Pedro tivesse recebido tamanho elogio por sua resposta, mas esse pensamento surge da ignorância e da falta de melhor ponderação. Os homens se esquecem de que é imensamente diferente crer na missão divina de Cristo quando estamos em meio aos crentes do que quando nos vemos em meio a judeus empedernidos e incrédulos. A glória da confissão de Pedro está no fato de que ele a apresentou quando poucos estavam a favor de Cristo e muitos estavam contra ele. Pedro fez sua confissão quando os líderes religiosos de sua própria nação, os escribas, os sacerdotes e os fariseus, todos declaravam-se contrários ao Senhor Jesus. Ele fez sua confissão quando Jesus estava em forma de servo, Filipenses 2:7, sem riquezas materiais, sem a dignidade real e sem nenhuma comprovação visível de sua realeza. Fazer uma confissão assim, àquela altura dos acontecimentos, requeria fé intensa e firmeza de caráter. A própria confissão, no dizer de Brentius, foi, abre aspas, um resumo de todo o cristianismo e um compêndio da verdadeira doutrina religiosa, fecha aspas. Por isso, nosso Senhor disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Faríamos bem em imitar o zelo e a afeição sinceros que Pedro exibiu, de todo o coração nesse incidente. Talvez nos inclinemos demais a menosprezar esse santo homem de Deus, por causa de sua eventual instabilidade e a tríplice negação ao Senhor Jesus. Mas esse é um grande erro. Apesar de todas as suas faltas, Pedro era um servo fervoroso, resoluto e sincero de Cristo. Apesar de todas as suas imperfeições, Pedro nos ofereceu um padrão que muitos crentes fariam bem em imitar. Um zelo como o de Pedro talvez passe por momentos de hesitação, faltando-lhe o impulso de uma decisão mais firme. Um zelo, como o de Pedro, pode ser mal orientado e, algumas vezes, incorrer em equívoco. Todavia, um zelo como o demonstrado por Pedro nunca deveria ser desprezado. Um zelo assim desperta os sonolentos, anima os vagarosos e leva outras pessoas à ação. Qualquer coisa é melhor do que a indolência, a mornidão e o torpor na Igreja de Cristo. Quão mais feliz seria o mundo cristão se contássemos com mais crentes parecidos com Pedro e Martinho Lutero, e menos com Erasmo de Roterdã. Em seguida, tenhamos certeza de haver compreendido o que o nosso Senhor quer dizer quando fala sobre a sua igreja. A igreja que Jesus prometeu edificar sobre a rocha é a bem-aventurada companhia de todos os fiéis. Não se trata da igreja organizada e visível em qualquer nação, estado ou localidade. Pelo contrário, a igreja é um corpo formado por crentes de todas as épocas, povos e línguas.
Ela é composta por todos que foram lavados no sangue de Cristo, que foram revestidos da justiça de Cristo, renovados pelo Espírito de Cristo, unidos a Cristo pela fé, sendo epístolas vivas de Cristo. É uma igreja em que todos os membros são batizados no Espírito Santo, sendo real e verdadeiramente santos. Essa igreja forma um corpo. Os que a ela pertencem estão unidos em atitudes e pensamentos, defendem as mesmas verdades e creem nas mesmas doutrinas básicas da salvação. A igreja tem apenas uma cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Tenhamos muito cuidado para não errar quanto a esse assunto. Poucas palavras são tão mal compreendidas quanto o vocábulo igreja. Poucos equívocos têm prejudicado tanto a causa da religião pura. A ignorância quanto a isso tem servido de solo fértil para preconceitos, sectarismo e perseguição. Os homens têm brigado e contendido acerca de denominações, como se para obter a salvação fosse necessário pertencer a algum partido eclesiástico em particular, e como se pertencer a algum desses partidos fosse sinônimo de pertencer a Cristo. Durante todo esse tempo, eles têm perdido de vista a Igreja única verdadeira, fora da qual não existe salvação. A denominação a que pertencemos nada significará no dia final se não estivermos relacionados como membros da verdadeira Igreja dos eleitos de Deus. Em último lugar, salientamos as gloriosas promessas feitas por nosso Senhor à sua Igreja. Ele diz, abre aspas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, fecha aspas. O significado dessa promessa é que o poder de Satanás jamais destruirá o povo de Cristo. Aquele que introduziu o pecado e a morte na primeira criação, ao tentar Eva, jamais introduzirá a ruína na nova criação, pela derrota dos crentes. O corpo místico de Cristo jamais perecerá, nem decairá. Embora com frequência seja perseguida, afligida, assediada e humilhada, a igreja jamais desaparecerá. Ela há de sobreviver à ira de faraós e imperadores romanos. Uma igreja visível, como a de Éfeso, pode vir a desaparecer, mas a igreja verdadeira nunca morre. Tal como a sarça que Moisés viu, ela pode queimar, mas nunca será consumida. Cada um de seus membros será levado com segurança à glória eterna. A despeito de quedas, fracassos e falhas, a despeito do mundo, da carne e do diabo, nenhum membro da verdadeira igreja perecerá. João 10, 28.